Possamos amá-lo de todo o nosso coração. Queridos, hoje eu quero falar sobre fazer uma exposição bíblica aqui sobre a história. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal e hoje eu vou falar. Eu quero falar sobre a história de Ruth e Boaz. Ruth, ela tinha na sua casa, ela ficou viúva e ela tinha uma sogra. E a sogra de Ruth, cujo nome era Noemi, ela estava amando, ou melhor, Noemi gostava muito de Ruth. E ela então, ela pegou e a sua sogra, ela abraçou Noemi como filha. Mas havia um rei no capítulo 1 dessa história. Noemi e Ruth, elas então, elas tiveram uma bela companhia. E diferente de todas as sogras e noras, Noemi e Ruth se davam bem. No capítulo 1 de Ruth, deixa eu só ver aqui, o texto diz que era um homem que chamava Elemeque e da sua mulher Noemi. Então, morrendo Elemeque, Noemi ficou com a sua sogra. E Noemi, ela disse a Ruth, foi até um reino e conseguiu, havia muita colheita lá, e Noemi conseguiu um trabalho, porque o rei, ele ficou com pena de Noemi, de Ruth, gostou dela, e ele diz assim: voltai, filhas minhas, e de vós embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, eu ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Então, a sogra de Noemi disse para a sogra de Ruth, chamada Noemi, disse ela: vai a esse homem, porque o rei ofereceu um emprego para ela. E Ruth, então, ela vai e ela promete
cuidar da sua sogra. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua caminhada. E disse, porém, Ruth: não me insiste, para que eu não te abandone e deixe de seguir-te. E aí o Ruth diz o seguinte: Noemi não queria encerrar a vida da sua sogra. E então ela disse, a sogra de Noemi fez com que pediu a Noemi que ela não se apartasse dela. Ruth pediu a Noemi que ela não se apartasse da sua sogra. E Ruth, ela faz uma promessa a Noemi, está aí no versículo 16, ele diz assim: porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Quando a gente vê essa história, a gente vê que Ruth, ela tinha uma relação muito linda com a sua sogra. E Ruth, então, faz uma promessa à tua sogra, porque a sua sogra não queria dar, possivelmente, ela não queria dar problemas à sua nora Ruth. E Ruth faz uma promessa, ou seja, a nora faz uma promessa para a sogra que ela não o abandonaria. Esse texto mostra que pastores, que evangelistas, que a igreja como um todo deve ter uma responsabilidade social e espiritual para com as viúvas e para com os órfãos. Noemi, ela não desprezou a sua sogra, mesmo depois que esta estava sozinha. Noemi poderia ter passado adiante, já que o marido dela já não estava mais vivo, ela poderia ter deixado a sua sogra. Mas Ruth faz uma promessa a Noemi. Ela diz, vou ler novamente: não me insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu Deus, meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, a história de Noemi e Ruth é uma história muito linda, uma história de companheirismo, de amor. E essa história, ela nos ensina que a lealdade, a reverência,
a honra não são coisas quadradas, são coisas que devem ser cultivadas. Tem tantos hoje querendo dizer: ah não, os velhos não valem mais. Tem tanta noia murmurando como sogra, sogra murmurando contra nora, marido reclamando de esposa, esposa reclamando de esposo, filhos reclamando de pais, pais reclamando de filhos, e a gente perde o melhor da vida. Olha o que o Ruth disse à sua sogra: olha, eu não vou te abandonar. E Ruth disse, e digo mais: aonde fores, ou seja, aonde a sua sogra fosse, ela ia, e aonde sua sogra pousares, ali é pousaria. Ela estava dizendo, em outras palavras: eu não te abandonarei. A promessa, como diz meu cupincha, meu chateado, tudo bem? A paz do Senhor, irmão Alaide. Amém? Então, a promessa do Senhor, ou melhor, o que o Senhor espera de nós é que nós amemos aqueles a quem o Senhor nos confiou. Quando Ruth disse a Noemi essas palavras, provavelmente ela estava movida por um íntimo espírito de compaixão e de resiliência na alma. Noemi Ruth é tão grata a Noemi, sua sogra, por tudo que Noemi havia feito, que ela fez esta promessa. E ela disse: faça assim o Senhor, e opto tanto, se outra coisa não seja a morte que me separar de ti. E o que ela disse? Eu já parti bem do versículo 17. Mas olha o que ela disse na parte A: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. A lealdade, a honra de Ruth para sua sogra é até a morte. E muitas vezes hoje, um ano de casamento, já quero separar. Um ano de convivência, já quero. Não tô nem aí pros votos que eu fiz. Não é assim que funciona. A promessa bíblica, a instituição que Deus criou da família é para ser uma instituição duradoura. E digo mais, muitos não acreditam, mas acredito que é para ser uma instituição eterna. Eu não vou entrar nesse tema agora de discutir famílias eternas, mas o que eu quero dizer é que um relacionamento ele deve ser duradouro.
E Ruth tinha este relacionamento com Noemi. E o texto diz que ambas foram e chegaram a Jerusalém. E tudo que e Noemi, vendo que tudo estava resolvida aí com ela deixou Ruth falar. Porque ela viu que que Ruth não abandonaria. Deixa eu dizer, não abandone seu cônjuge. Não abandone seus filhos. Seus filhos um dia irão embora, mas não abandone seu marido. Não abandone a sua esposa por nada nesse mundo. Tem muitos que chegam ao extremo de dizer que a única família que nós temos é o nosso cônjuge. Porque um dia os filhos irão embora. A mensagem de Ruth e Noemi, e aí depois a gente vai ver Ruth e Boaz, enfim. A mensagem é uma mensagem de companheirismo, uma mensagem de honra, uma mensagem de paz. A promessa de Ruth, Ruth a Noemi é uma promessa que todos devemos fazer aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, principalmente aos nossos cônjuges, porque foi a eles que tu prometeu cuidar, respeitar, amar. Não que você não tenha prometido isso aos seus filhos, mas o seu cônjuge foi você que escolheu. Não que você vai amar o seu filho menos por isso. Só porque ele nasceu não foi você que escolheu. Mas ama o seu cônjuge. O que nós aprendemos com Ruth? Nós aprendemos a lealdade. Aprendemos que e aí o texto diz que sucedendo elas, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? A cidade sabia que o seu marido havia falecido. E ela viu que Noemi não estava sozinha, porque a sua nora, a esposa do seu filho, tinha falecido e Ruth não deixou a sua nora. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande foi a minha amargura, me tem dado Todo-Poderoso. Noemi, ela estava muito triste. Deixa eu dizer uma coisa,
Não abandone o seu marido o seu cônjuge, sua esposa, quando ela estiver triste, deprimida ou deprimido. Não abandone. Aqui nós não estamos falando de um relacionamento de casal, mas também serve para qualquer tipo de relacionamento. Não abandone. E Noemi estava tão desolada que disse: chame Mara, porque grande é a amargura tem me dado o Todo-Poderoso. A promessa de Deus. Gente, eu já volto só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pausa aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. A promessa de Noemi. Desculpa, a promessa de Ruth para Noemi. É a promessa que nós precisamos fazer. Esse texto nos ensina amor, lealdade. Quantos de nós hoje vivemos em relacionamentos tóxicos e colocamos, nós desprezamos nossos relacionamentos só porque naquela hora não está dando certo. A promessa de Deus é que para ter um relacionamento saudável, que é possível ter, nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração e amar aqueles aos quais estamos nos relacionando. Muitas vezes a gente chega na igreja e dá uma coisinha errada e nós já queremos tocar de igreja. Ah, porque pastor isso, porque pastor aquilo, querido. No mundo tem aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa de Jesus é que vai haver frustrações, provações, vai haver tudo isso. Não sou esse. Mas Ruth sabia que ela tinha que honrar Noemi. E foi o que ela fez.
mesmo com tudo que acontecia, povo, a gente sabe que minha sogra implica com nós, mas mesmo assim ela amou Noemi, amou, Ruth amou Noemi. E veja, elas pegaram a tragédia na vida delas, que foi a morte do filho de marido, uniu-as e não fez distinção entre elas. Uma tragédia, toda tragédia é ruim, mas uma tragédia, o resultado dela pode ser uma bênção ou pode ser mais tragédia. Isso ainda depende de como você lidará com isso. Que Deus possa nos abençoar. E o versículo e o capítulo termina dizendo que assim que Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da colheita. E aí depois de cevadas, depois a gente verá a relação entre Ruth e o rei. E o que aconteceu naquele momento? O rei era alguém que pediu para buscar no Ruth. Ele baixou um decreto e ele disse isso. Essa mocinha de novo. Quem é essa mocinha que entrou aqui ontem? Quem é você? Quem é você, mocinha? Então a promessa de Ruth, nós nos conhecemos pessoalmente. Ontem eu tenho só uma amiga que se chama Marcinha e ontem eu liguei para ela, achei que era ela, mas não. Você me conhece pessoalmente? Ah, ok, obrigado. Obrigado mesmo. Então, fique conosco, obrigado, Marcinha. Então, o relacionamento que Deus espera de nós é um relacionamento ideal. Vai haver problemas, vai haver conflitos, vai. Mas a promessa de Deus é essa. Vamos orar. Senhor, Tu é o Deus da provisão, o Deus das bênçãos. Senhor, pedimos perdão que se maltratamos, se desonramos o Teu nome. Se alguma vez desonramos o nosso próximo, se falamos mal contra ele, se levantamos imagem para fazer ídolo, Senhor, nos perdoe. Pedimos perdão, Senhor, se tomamos o Teu santo nome em vão. Senhor, venha com a Tua misericórdia.
Ó Deus, pedimos perdão se desonramos o teu santo dia. O teu dia que o Senhor escolheu para que nós o adoremos. Ó Deus de misericórdia, nos perdoe e nos purifique. Pedimos perdão se desonramos os nossos pais, se levantamos a mão contra eles, se matamos alguém, se adulteramos com um marido que não é nosso ou uma mulher que não é nossa. Senhor, pedimos perdão se tivemos um relacionamento homossexual, Senhor, nos perdoe. Senhor, pedimos se furtamos alguém, se roubamos indevidamente, Senhor, nos ajude. Senhor, pedimos perdão se mentimos, se caluniamos, se falamos mal, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que a língua do que comete mentiras é cruel, é danosa. Senhor, pedimos se começamos algo que não é nosso, que não nos pertence. Ó Deus, muito obrigado. E novamente, Senhor, nos perdoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E por fim, nos perdoe por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A verdade é cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por cada um de nós. Eu volto falando com você hoje, umas 4h30, ok? Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Que Deus abençoe.